Saúdo a todos que estão nos acompanhando neste momento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Este é o momento do culto, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pontes e Lacerda, ela não está se reunindo comunitariamente, mas continuamos adorando e cultuando a Deus. E nós estamos neste momento compartilhando da palavra de Deus, para que você possa, onde estiver recebendo essa mensagem neste momento, cultuar e bendizer o nome de Deus. O nosso desejo e a nossa oração é que você seja abençoado onde você estiver, junto com os seus, na sua família, onde você estiver recebendo esta mensagem neste momento, que Deus possa abençoar ricamente o seu coração. Desde já, agradeço a Deus pelo privilégio de ter você nos acompanhando e que você possa continuar acompanhando a página da Igreja Presbiteriana do Brasil no Facebook, onde nós compartilhamos a escola bíblica, nós compartilhamos o estudo bíblico quarta-feira e agora a palavra de Deus. Esses dias que nós estamos vivendo, esta realidade que nós estamos enfrentando, é uma realidade que surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E como pastor, nós, pastores, somos constantemente questionados pelos irmãos, pelas pessoas que nós conhecemos na cidade, até mesmo pelos nossos familiares. E a pergunta mais comum é: por que as pessoas sofrem? Por que Deus, sendo bom, misericordioso, poderoso como Deus é, por que Deus não evita a dor e o sofrimento do ser humano? Por que Deus, sendo bom e poderoso, Ele não evita que as pessoas passem por tribulações como estão passando neste momento? Queridos, nós estamos aqui diante do grande dilema da humanidade, a questão da dor e do sofrimento do ser humano. E estas e outras tantas perguntas dificilmente serão claramente respondidas. Mas mesmo não encontrando respostas a essas perguntas, a esses questionamentos, quando nós nos voltamos para a Bíblia, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vamos aprender princípios, nós vamos encontrar ensinamentos sobre a questão da dor e do sofrimento do ser humano. E eu quero ler neste momento o livro de Jó. Se você estiver nos acompanhando com a sua Bíblia às mãos, à sua mão, livro de Jó, capítulo 1. Nos diz assim o texto sagrado: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra
e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de ler a Tua palavra. E rogamos neste momento que o Senhor ilumine nossas mentes e os nossos corações, para que sejamos instruídos por ela, para que possamos aprender, para que possamos extrair lições preciosas para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja nos alimentando nesse momento, com este manjar tão precioso que é a palavra do Senhor. Quebranta os nossos corações, capacita-nos para que possamos aprender da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer, dos Teus propósitos. Fale conosco, Pai. Usa este Teu servo que está aqui à frente como instrumento para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó também entra nesta categoria de questionamentos sem respostas. Por isso mesmo, este livro ele é desafiador ao pensamento humano. O autor do livro de Jó, na verdade, é desconhecido. Alguns atribuem a Eliú, outros a Moisés. Alguns autores falam até mesmo a respeito de Salomão ser o autor do livro de Jó, em virtude de ser considerado livro de sabedoria. Outros atribuem a autoria ao próprio Jó, mas na verdade o autor aqui é desconhecido. Jó viveu durante o período patriarcal, e o livro de Jó cobre um período de mais ou menos 140 anos da história da humanidade. O pensamento-chave do livro de Jó é a causa do sofrimento humano. E o versículo-chave do livro de Jó é o versículo 21 do capítulo 1, quando ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei.
O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jó. Ninguém precisa ser um expert na Bíblia, um profundo conhecedor da palavra de Deus, mas quando nós conversamos com várias pessoas, praticamente todas conhecem a história de Jó. É uma história repetida, é uma história contada em muitos lugares, em muitos círculos. A história de Jó, suas perdas, a sua dor, todo o seu sofrimento e também a sua restauração nos ensina que nós devemos deixar a nossa causa nas mãos amorosas da fidelidade de Deus. E eu quero convidá-los para nós olharmos para o livro de Jó e fazermos algumas observações concernentes à questão da dor e do sofrimento do ser humano que nós encontramos presentes aqui no livro de Jó. E a primeira observação importante com relação à questão da dor e do sofrimento do ser humano, nós encontramos no versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aí passa a descrever Jó de uma maneira esplêndida. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O verso 1 inicia o livro de Jó, no verso 1, descrevendo Jó. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, mas mesmo assim, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo reto, mesmo sendo temente a Deus, mesmo se desviando do mal, tudo isso não impede Jó de passar por terríveis sofrimentos. O livro de Jó é exatamente o oposto daquilo que nós vemos hoje. O oposto ao triunfalismo religioso, o oposto à teologia da prosperidade, que afirma que aquelas pessoas que creem em Deus não passam por grandes dificuldades na vida. Também se distancia do pensamento judaico aqui da época, de que homens justos não sofrem. O livro de Jó também nos ensina que nós não podemos associar sofrimento a pecados. Em tempos de tragédias, de calamidades, de pandemias, como é o tempo de hoje, é fácil afirmar que tudo se trata de juízo de Deus e dar explicações catastróficas às tragédias ou à dor humana. Certa feita perguntaram para Jesus, os judeus perguntam para Jesus diante de um homem cego de nascença, no Evangelho de João, capítulo 9, e eles perguntam para Jesus: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, este ou os teus pais? E Jesus responde: nem ele, nem os teus pais. Ele nasceu assim, cego, para que se manifeste nele a glória de Deus. Queridos, de alguma forma, o sofrimento ele não pode ser explicado, mas ele pode trazer glória ao nome de Deus. Não temos explicação para a dor, não temos explicação para o sofrimento do homem, mas ele pode trazer glória ao nome de Deus. Uma segunda observação importante aqui no livro de Jó, que nós aprendemos, é que a questão central não é o sofrimento em si, mas o dilema da fé. A questão central não é o sofrimento. A questão central é a fé. Jó não consegue entender o porquê do seu sofrimento. Jó não tem para onde fugir. Jó não tem para onde ir. E Jó questiona Deus. Ele questiona os critérios da justiça de Deus, mas não a sua soberania. Mas ele questiona Deus, em virtude do que estava acontecendo em sua vida. Mas ele sabia que Deus governa todos os eventos, por mais assustadores que sejam. Por isso Jó afirma, lá no capítulo 19, versos 6 e 8, ele diz assim: sabei agora que Deus é quem me oprimiu, e com sua rede me cercou. O meu caminho ele fechou, e não posso passar. No capítulo 21, verso 4, ele diz assim:
Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de impacientar-me? Jó sabe, e as suas palavras demonstram isso, que sem Deus, ele não tem para onde ir. Mas ele sabe também que é o próprio Deus quem está permitindo que venha aquela dor e aquele sofrimento sobre a sua vida. E isso é desafiador. A questão não é aquilo que nós enfrentamos, mas como nós interpretamos os eventos das nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos ensina, Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, verso 45, que Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons. Deus derrama sua chuva sobre os justos e injustos. Então, no meio da dor, no meio do sofrimento, muitos abandonam a fé. Mas em contrapartida, outros se transformam em gigantes na fé. Por isso, a dor não é o problema central, mas a fidelidade a Deus. A grande questão não é a dor, não é o sofrimento, mas a fé. Um terceiro ponto, uma terceira observação sobre a questão da dor e do sofrimento que nós vemos aqui no livro de Jó, na verdade é uma pergunta. Deus pode ser amado quando não nos dá suas bênçãos? O livro de Jó, ele possui uma batalha colossal sobre a questão da relação do homem com Deus. E Satanás, ele insinua que as pessoas se aproximam de Deus simplesmente por causa daquilo que elas podem receber de Deus. Satanás insinua que as pessoas se aproximam de Deus por motivos egoístas. Satanás insinua aqui no livro de Jó, que Jó e nós também, os homens, a humanidade, se aproxima de Deus simplesmente por causa dos seus interesses egoístas. Por causa dos favores e das bênçãos que podemos receber de Deus. E fica uma pergunta para a nossa reflexão. Se Deus retirar o seu favor sobre as nossas vidas, ainda assim seremos fiéis e lhe daremos louvores? Qual é a sua resposta? Veja a resposta de Jó, no capítulo 1, verso 20. Depois que ele perde tudo o que tinha, inclusive os seus filhos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Isso é sinal de quebrantamento, de dor, de tristeza. E neste momento de dor, de tristeza, adora o Senhor. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 2, quando Deus permite que Satanás toca também em sua pele, e a sua esposa diz para ele abandonar a Deus e morrer logo de uma vez para cessar o sofrimento, ele diz no capítulo 2, verso 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. A adoração de Jó, ela não está alicerçada nos benefícios, nem na barganha. Jó adora a Deus e Jó se relaciona com Deus através do único motivo que é possível para desenvolver um relacionamento com Deus, que é amor. Jó amava a Deus pelo que Deus era, e não pelo que Deus lhe dava. Ele amava a Deus pelo que Deus era, e não pelo que ele recebia de Deus. E eu e você, nós amamos a Deus por qual motivo? Pela saúde? Pelo trabalho? Pelas bênçãos materiais? Pela igreja? Pelo sucesso? Pelos títulos? Ou pelo que Deus é? Jó adorou a Deus, mesmo em extrema adversidade. E nós, quando estamos passando por adversidades, o que nós fazemos?
Lamentar não é pecado. Tanto que existe um livro na Bíblia, Lamentações. Nós observamos nos Salmos também muitas lamentações. É diferente de murmuração. Completamente diferente. Mas essas lamentações que nós encontramos aqui na palavra de Deus, elas estão junto com momentos também de adoração. E nós, no momento de adversidade, neste momento difícil que nós estamos vivendo, neste momento difícil que nós estamos enfrentando, nós continuamos adorando a Deus. Nós continuamos amando, glorificando e exaltando o nome de Deus. Nos momentos em que a fé parece impossível, é justamente neste momento em que nós mais precisamos dela. Uma quarta observação a respeito da dor e do sofrimento humano que nós encontramos aqui no livro de Jó é que Deus não explica os seus motivos. Deus não explica os seus motivos. Jó questiona Deus. Jó questiona os motivos de Deus. Mas quando nós lemos todo o livro de Jó, nós observamos que Deus não responde a nenhum dos questionamentos de Jó. O que Deus faz? Deus coloca os olhos de Jó em outra questão ainda mais importante. E se você ler do capítulo 38 ao capítulo 42, você vai observar que por 42 vezes Deus pergunta a Jó quem? E através desta pergunta, Deus está fazendo com que Jó eleve os seus olhos para a criação. E as perguntas que Deus faz nos mostram que em sua limitação, Jó não era capaz de responder aos questionamentos de Deus, às questões do universo. Como seria capaz então de entender os mistérios de Deus como Criador do universo? E Jó entende esta verdade quando ele afirma lá no capítulo 42, verso 3, quando ele diz assim: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meus irmãos, Deus não nos deve nenhuma explicação. Até porque Deus é o inexplicável. Deus é o grande eu sou. Deus é o indefinível. E dito isso, a título de introdução, nós podemos agora fazer algumas aplicações destas verdades às nossas vidas. Primeira aplicação: nós precisamos nos silenciar diante do mistério de Deus e da dor. Jó fez muitas perguntas a Deus. E os amigos de Jó deram muitas explicações teológicas a respeito da condição de Jó. Certamente havia pecado. Afinal, na teologia judaica, as pessoas são prósperas porque guardam os mandamentos de Deus. E quando acontecem calamidades, como aconteceu na vida de Jó, certamente tinha um pecado grande na sua vida. Entretanto, nós observamos que enquanto mais os amigos de Jó se mantiveram em silêncio, eles foram extremamente solidários e efetivos. O problema deles foi tentar explicar o que é inexplicável. E no final do livro de Jó, algumas considerações sobre Deus nos levam a refletir sobre sua grandeza. No capítulo 36, verso 26, ele diz assim: eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número de seus anos não se pode calcular. No capítulo 37, verso 5, ele diz: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que não compreendemos. Meus irmãos, Deus é grande
Deus faz grandes coisas. E a natureza de Deus é misteriosa. Não dá para entender a mente de Deus e nem os seus caminhos. Eles são inescrutáveis. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos silenciar diante do mistério e da grandeza de Deus. Cale-se diante dele, ó terra. Cale-se diante dele, toda a terra. Uma segunda aplicação muito importante para as nossas vidas, daqui deste texto. Nós precisamos, com relação à questão da dor e do sofrimento humano, evitar respostas simplistas sobre a dor e a morte. A dor, o mal, a morte, são problemas que nós temos dificuldades em resolver, em explicar, em entender. Filósofos, teólogos, pensadores do mundo inteiro têm criado teorias sobre essas coisas. E todas essas teorias são frágeis e inconsistentes. Por quê? Porque muitas coisas transcendem nossas possibilidades. E a reação de Jó às respostas que seus amigos lhe deram e a tentativa de explicar os acontecimentos mostram como nós podemos nos equivocar no intuito de darmos respostas ao que está acontecendo. No capítulo 16, do verso 1 a 3, ele diz assim: então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores modestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te instiga para responderes assim? Queridos, respostas simplistas estão na boca do povo. Todos falam. Só que respostas simplistas trazem ainda mais dor. Respostas simplistas são como palavras ao vento. A nossa pequenez, a nossa humanidade nos impede de conseguirmos equacionar Deus e os problemas desta vida. Uma terceira aplicação aqui deste texto: aprenda a ser solidário diante do sofrimento. Os amigos de Jó, enquanto se mantiveram calados, em silêncio, eles foram extremamente empáticos e sábios. No capítulo 2, a partir do verso 11, nós observamos: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Que bênção maravilhosa é a solidariedade. Que coisa maravilhosa a solidariedade traz. A solidariedade aproxima as pessoas. A solidariedade torna as pessoas empáticas. Os amigos de Jó se identificavam aqui com ele que sofria. E eles ficaram em silêncio. Na hora da dor, a presença, o abraço, o ouvido é melhor do que a palavra em si. Existem momentos em que nós não precisamos dizer nada. Nós não temos que tentar explicar aquilo que nós não sabemos. Mas nós precisamos ser solidários. Isso sim é muito efetivo. E uma quarta e última aplicação aqui deste texto: nós precisamos entender que Deus tem a última palavra. No final do livro de Jó, nós observamos esses fatos. No capítulo 42, verso 3, Jó diz assim:
Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E Deus então dá a última palavra, agora sobre Jó e também sobre os amigos de Jó. Capítulo 42, verso 7. Não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. E no versículo 10 nos diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. A última palavra é de Deus. Somente Deus é quem pode decifrar o indecifrável. Como todos sabem, eu tive um filho excepcional, hidroanencefálico. 3 meses de idade quando descobriu o seu quadro. E foi diagnosticado a hidroanencefalia. É impossível que seu filho tenha vida. Mas nós insistimos que ele operasse e colocasse válvula para drenar o líquido craniano. Mas ele vai morrer na mesa de cirurgia. Mas ele vai morrer de todo jeito, então vamos fazer o que nos cabe fazer. E ele não morreu na mesa de cirurgia. Passado 1 ano, foi preciso fazer uma nova cirurgia. Ele vai morrer na mesa de cirurgia, mas ele não morreu. E todas as vezes que nós íamos ao médico, o que nós ouvíamos é: seu filho vai morrer. Seu filho vai morrer. Seu filho não tem chance de vida. E quando ele completa 9 anos, naquele ano, no retorno ao médico, faz uma nova tomografia e aparece um pouco de massa cefálica, algo que ele não tinha. E diante daquele novo quadro, o médico nos pergunta: os irmãos cuidam dele? Claro que cuidam. É bom que cuidam, porque vocês vão morrer antes dele. Este menino, ele vai ter uma vida longa. E naquele ano, ele morreu. Durante os 9 anos em que o médico disse que ele iria morrer, ele não morreu. Mas quando o médico disse que ele não morreria mais, ele morreu. Ele não foi curado. Mas a última palavra foi de Deus e não do homem. A última palavra continua sendo de Deus e não do homem. É Deus, somente Deus, quem pode colocar uma vírgula ou um ponto final em cada história. Porque Deus é quem tem a última palavra. E eu finalizo dizendo que a situação em nossa cidade, em nossa região, é preocupante. Sim, extremamente preocupante. Pessoas próximas, pessoas conhecidas e até mesmo entes queridos estão sendo infectados pela Covid-19. Corremos risco de nossas vidas ou de nossos entes queridos serem ceifadas. Sim. E o que nós podemos fazer? A única coisa que nós podemos fazer é clamar. Clamarmos a Deus, para que Ele nos abençoe, para que nós entendamos, abriguemos e nos silenciemos diante de Deus, da sua grandeza, da sua graça, da sua bondade, da sua soberania, da sua misericórdia. E nos silenciemos também diante desta situação, que vai muito além da dor e da nossa capacidade de compreensão. Que Deus nos ajude e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Não encontramos respostas para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas perguntas, Pai. Mas nós encontramos na sua palavra um Deus poderoso, Criador,
sustentador de todas as coisas. Nós encontramos na tua palavra um Deus que tem a última palavra sobre todas as coisas, Pai. Um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Faça-nos, ó Pai, neste momento difícil e de apreensão que nós estamos vivendo, nos silenciarmos diante dessas questões que nós não conseguimos compreender, diante desses porquês que nós não temos respostas, mas que nós venhamos nos silenciar diante do Senhor, Pai. Pois é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, Pai. Nos ajude, Pai. Nos abençoe. Nos abrigue debaixo de suas asas. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja e ajuda-nos a enfrentarmos este momento como Jó enfrentou a tribulação em sua vida, Pai. Honrando o Senhor, adorando o Senhor, e em momento algum atribuindo ao Senhor alguma falta, Pai. Ensina-nos a termos esta perseverança, dá-nos esta fé, e dá-nos, ó Deus, condições para prosseguirmos em nossa caminhada. Abençoe todos aqueles que estão recebendo esta mensagem neste momento, Pai. Abençoe seus lares, suas famílias. Guarde, livra e proteja de todo o mal. E dá-nos forças para enfrentarmos aquilo que nós tivermos pela frente, sabendo que nada se compara ao poder e à autoridade do Senhor, Pai. Abençoa-nos e guia-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.